Saudando do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, abra o Santo Livro, em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Depois também iremos ler em 2 Pedro 3,14. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos de Maria Helena que estão conosco hoje, em nome de Jesus Cristo. Uma alegria, homem de Deus. Glória a Deus. Todos, amém, amados? Amém. Diz assim a palavra do Eterno: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Pedro 3,14. Vá lá rapidamente. É antes da primeira epístola de João. Todos, amém? Diz assim a palavra do Eterno: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar assento. Hoje é a nossa quinta-feira, e a quinta-feira, quando é da permissão do Senhor, é a nossa escola bíblica. E como escola bíblica, nós vamos ler muito a Bíblia, né? Já digo que será denso, extenso o conteúdo. Tomara que eu consiga passar tudo dentro do tempo, para que possa ocorrer com ordem e com decência. E hoje é a segunda parte sobre o estudo que eu quero trazer para a igreja. Estou trazendo para a igreja sobre obreiros aprovados. Obreiro aprovado. E por que eu estou trazendo isso à igreja? Porque primeiro que eu sinto no Espírito que Deus, num curto período de tempo, Ele há de levantar alguns irmãos e irmãs para que possam servir a noiva de Cristo. E dentro disso daí, aquele que for levantado por Deus, é que ele está sendo provado por Deus e preparado por Deus. E sendo provado por Deus, ele deve ser aprovado. E para ser aprovado, é necessário ter um caráter irrepreensível. É por isso que eu peguei o texto de 2 Pedro 3,14, que diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, que coisa? Pedro está falando da vinda do Senhor, dos últimos dias, do fim da terra, da grande tribulação, do anticristo, luta, perseguição, reveses, em que aquele que não tiver um caráter irrepreensível negará o Senhor, renunciará à fé, apostatará de Cristo, envergonhará o nome do Senhor. E o Senhor disse que é por causa disso que o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios. Por quê? Porque aqueles que se dizem pelo nome do Senhor não têm um caráter irrepreensível. São motivos de escândalo, vergonha, opróbrio. Não são dignos de serem chamados servos do Senhor. Então Pedro é muito claro que, sendo nós aguardadores de novos céus e nova terra, sejamos procurados viver e sermos achados de maneira imaculada, limpo, amado. Ter uma ficha limpa, ter um caráter elevado, ter um caráter irrepreensível, que ele falou, achados imaculados, limpo, sem sujeira, sem trambicagem, sem pecado, sem malícia, sem dolo.
em paz. A exegese do texto é lógica. Se eu não for achado imaculado, se eu não for achado irrepreensível, eu não vou experimentar novos céus e nova terra. Se eu não for achado imaculado, limpo, honesto, correto, santo, diante de Deus e dos homens, eu não entrarei naquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, um obreiro aprovado, ele deve ter o seu caráter irrepreensível, amado. Na primeira aula, eu dei um panorama geral. E como o texto que Paulo fala a Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está falando de caráter, essência, natureza. E esse caráter do obreiro, que vai se apresentar a Deus aprovado, ele deve ser irrepreensível. No grego, anapiletos, que significa alguém que não pode ser repreendido, alguém que não pode ser censurado, alguém que não é digno de nenhuma reprimenda, alguém que o Senhor, os homens, a sociedade, a igreja, o marido, a mulher, o pastor, o professor da sala de aula, o profissional liberal, o patrão, ninguém vai poder repreender esse homem. Por quê? Porque ele tem um caráter aprovado, irrepreensível. E infelizmente, digo isso com muito pesar, não é o privilégio da grande maioria. Há muitas pessoas com mácula, há muitas pessoas com nome sujo, há muitas pessoas com coisas debaixo do tapete, há muitas pessoas que são indignas de censura, de repreensão, que não tem um caráter definido, formado, lapidado, forjado pelo Espírito de Deus. E para ser um obreiro, deve ter o caráter irrepreensível. Quando eu digo obreiro aqui, amado, não é ofício. Entenda isso. Preciso deixar isso bem claro. Estou dizendo de ofício. Eu estou falando de alguém que serve a Deus. E esse que serve a Deus, tanto que, se você não assistiu a aula a primeira aula, assista, que você vai compreender que toda a igreja de Cristo, ela trabalha na obra de Cristo. E para trabalhar na obra de Cristo, precisa ter o caráter irrepreensível. De maneira que, quando o Senhor designa os seus apóstolos, os discípulos, Ele manda de 2 em 2, e eles voltam felizes da vida, eles falam: Senhor, no teu nome os demônios se sujeitam. O Senhor fala: não alegrai-vos, porque no meu nome os demônios se sujeitam, mas alegrai-vos sim, porque os vossos nomes estão rolados no livro da vida. A isso alegrai-vos. Então é necessário que o obreiro tenha esse caráter irrepreensível, que não pode ser repreendido, que não tem condições de alguém chamar a atenção dele, que ele não pode ser censurado. Uma pessoa de caráter é alguém de formação moral sólida. Vou repetir: uma pessoa de caráter é que tem a formação moral sólida, incontestável. O que é sólido? Essa coluna aqui, ela é sólida. Você não vê, mas aqui dentro tem ferro, pedra, cimento, que foi construído, fundamentado, tem a fundação, as sapatas, as amarrações, e foi despejado cimento. O cimento enrijeceu, está sólido. Pode juntar todos nós aqui e tentar empurrar essa coluna para lá. Ela não vai. Por quê? Porque ela é sólida. Um obreiro aprovado tem um caráter moral sólido. Ele não se dobra. Ele não se desvia. Ele não muda. Ele é firme, ele é constante. Ele não volta atrás. Ele tem o seu caráter moral
incontestável, é digno de confiança. Alguém em Cristo é assim. Por exemplo, vou te citar um exemplo. Quando João Batista está preso, ele pede para que seus discípulos vão até o mestre e fala: pergunta se é ele mesmo ou devemos esperar um outro. Aí o mestre fala: olha só, diga para João que os cegos veem, os paralíticos andam, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. Os mortos são ressuscitados, os leprosos são limpos. Então eles voltam com essa reprimenda e João Batista se conforta. É ele o Cristo, é ele o Messias. E não que ele tinha dúvida, é para ele entender que cumpri a minha missão, fui um obreiro aprovado, cumpri o meu papel, de maneira tal que o Senhor dá testemunho de João. Ele diz assim: o que vocês foram ver? Um homem vestido de vestes regaladas? Esses homens estão nos palácios. O que vocês foram ver? Uma cana agitada pelo vento? Ou seja, vocês acham que João é alguém flexível, que João se dobra conforme o vento? O que é uma cana agitada pelo vento? O vento passa no canavial e a cana frouxa, mole, fina, que não tem raízes profundas, ela se dobra pelo vento. Ela se curva, ela se prostra. Um servo de Deus, passe o vento que passar, ele permanece firme e constante na presença do Senhor. É um obreiro aprovado. É um obreiro aprovado. Aí ele fala: esse é de quem está escrito: a voz do que clama no deserto. É o profeta. João é um profeta. É um obreiro aprovado. É alguém digno de confiança, que age corretamente. João denunciou o adultério, foi preso, sabia que ia perder a cabeça se ele falasse: tudo bem, Herodes, fica do jeito que você está, mas me deixa embora. João não. É igual essa coluna, sólido. Eu perco a cabeça, mas não perco a minha reputação. Eu perco a cabeça, mas eu não mancho o meu caráter. Eu perco a minha cabeça, mas a minha moral permanecerá irrepreensível, sólida. João era assim. Um obreiro aprovado é alguém de um caráter forte, ético, consistente, permanente. Não é dúbio, não é flexível, não muda de opinião conforme a pressão que sofre, não é desonesto. O obreiro aprovado, ele é honesto, íntegro. E você precisa entender isso. Senão você não pode assumir o ministério, porque você será digno de repreensão. Agora, por que os homens têm um caráter deformado? Porque a queda deformou o caráter do homem. A queda fez com que o caráter do homem, que era sólido, semelhante ao do Senhor, fosse corrompido, degenerado, dúbio, possível de censura, possível de repreensão. Porque Eclesiastes 7:29 fala que Deus fez o homem reto. Deus fez o homem moralmente correto. Mas o texto fala: mas o homem buscou as suas maquinações, invenções, pecado. E o pecado afetou o núcleo moral do homem. Tanto que quando Adão peca, Deus pergunta: o que vocês fizeram? Quem que pecou? Aí Adão: foi a mulher que tu? Olha o caráter dele. Reprovado, Adão. Caráter deformado, foi a mulher. Se ele tivesse um caráter firme, sólido, irrepreensível, foi eu, Senhor. Foi eu. Infelizmente, desobedeci as tuas ordens. Desobedeci as tuas leis. Não protegi a minha esposa como deveria. Não fui fiel à minha esposa como deveria. Não privei a minha esposa do perigo da serpente. A responsabilidade é absolutamente minha, Senhor. Eu assumo. Mas não, foi a mulher que tu me deu. E você, ela? Foi a serpente. E você, serpente? Foi eu mesmo. Pelo menos o diabo: não, isso aí eu tenho caráter, sou eu. Mas os homens sempre transferindo a responsabilidade. Não, mas foi o Zap que me mandaram. Não, mas foi fulano. Não, foi meu patrão. Minha mulher também. A queda deformou o caráter do homem. Romanos 5:12
Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Então, o caráter foi deformado por causa do pecado. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, corrupção. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para viver mentindo, pecando, adulterando, não. Deus criou o homem para viver eternamente, ser firme, sólido, consistente. Mas entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, corrupção, caráter afetado, caráter corrompido, um caráter reprovado. Agora, para restaurar esse caráter, fora necessário o quê? O Filho de Deus vir a esta terra para restaurar o nosso caráter. Porque sem Cristo, amado, escute aqui, e a gente costuma citar isso, e bem verdade, que em parte o é. O quê? Que há pessoas que você olha assim, rapaz, mas fulano de tal é muito bom, fulano de tal é honesto, é sério, é trabalhador, é digno, é um pai de família. Você olha assim e fala assim, meu irmão, só falta Jesus. Eu digo, falta tudo então. Falta tudo. Falta Jesus nele, falta tudo. Porque por mais honesto que o homem possa parecer ser, por mais trabalhador que o homem possa parecer ser, por mais digno de confiança que o homem possa parecer ser, ele é pecador. E se é pecador, ele não tem o caráter à semelhança de Cristo. Com isso, tem o seu caráter deformado. Não tem o seu caráter sólido, firme. O seu caráter certamente pode ser censurado. Agora, Cristo vem e restaura o nosso caráter. Resgata o nosso caráter em Cristo. Vá junto comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 21. Rápido. E você vai estar perto de Efésios, depois nós vamos ler Efésios. Colossenses 1, versículo 21. Depois Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante. E depois eu ainda vou ler Efésios, capítulo 4, versículo 20. Isso aqui é uma escola de obreiros. Eu acho que seria de suma importância, você que tem ânsia, desejo, âmago, por fazer a obra de Deus, minimamente ter uma caneta e um papel na mão para ter anotado esses textos. Ah, não trouxe, pastor, já está reprovado. Já está reprovado já. Reprovado. Todos amém? Amém. A vós também que no outro tempo eres estranhos e inimigos, no entendimento, aqui ó, aonde o pecado afetou, no entendimento, no núcleo, pelas vossas obras más, agora contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, sem mácula, e irrepreensíveis, e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tens ouvido, no qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então o que Paulo está falando? Olha só, no outro tempo, vocês eram estranhos, inimigos, alheios. O entendimento de vocês foi corrompido pelo pecado, deformado pelas obras más que vocês faziam na carne. E por que faziam? Porque a mente estava corrompida. O caráter foi afetado. Eu costumo dizer, padrão de pensamento modela o quê? Comportamento. Por que faço? Porque penso. Jesus diz, ouviste que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Mas aquele que olhar para a mulher com intenção impura, a mente. Olhou, produziu. Produziu, vai agir. Já adulterou com ela. Então, o caráter é afetado. Então, Paulo está falando, vocês faziam isso porque o entendimento de vocês foi corrompido.
Mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, perante ele. A morte de quem? De Cristo. A morte de Cristo nos deu vida novamente. Um novo caráter, um novo ser. É por isso que quando alguém se converte, não é assim. Assim que alguém está em Cristo, está reformado em uma nova criatura. Não. Não é que está reformado. Não é que foi repaginado. Não é que foi para a oficina mecânica. Não. Assim que esse alguém está em Cristo, no original, nova criação é. As coisas velhas, o caráter corrompido, caído, imoral, se passou. Eis que tudo se fez novo. É uma nova natureza. Aí sim, vos apresentar perante quem? Deus, aprovado, santo, sem mácula, limpo e irrepreensíveis e inculpáveis. Opa! Se eu sou irrepreensível, eu não tenho culpa, eu não tenho dolo, eu não tenho condições de sofrer reprimendas, acusação. É um obreiro aprovado. Ele é irrepreensível. Aí Paulo dá um segredo, ele diz, versículo 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes aonde? Aonde? Fala mais alto. Na fé. Aí ele diz, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Ou seja, se eu permanecer, não me movo. Permaneço firme, como a coluna. Agora, se eu me mover, se eu deixar de ouvir, eu sou flexível, eu mudo, eu posso ter o meu caráter afetado, corrompido, digno de repreensão. O qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Efésios 2, vai lá. Está aí pertinho, vizinho. Eu vou correr porque tem muito conteúdo, mas eu quero que vocês leiam esse texto também. Garimpem nas escrituras, manuseiem o santo livro, porque Paulo falou o quê? Que não tem vergonha. Paulo disse o quê? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tu pergunta, como você está onde, pastor? No Novo ou no Antigo Testamento? Reprovado. Não maneja bem a palavra. Efésios 2:1. Olha o que Cristo fez. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, o caráter corrompido, apodrecido, putrefado, carcomido, fedendo, amado, iniquidade. Aí ele diz, em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí aquela conversa de que, pô, fulano de tal é bom, fulano de tal só falta Jesus. Aqui, mano, é filho da ira, por natureza. Por natureza. Só que o que Cristo fez? Nos vivificou estando nós mortos. Quando a fé chega e alguém aceita, recebe, Cristo vai lá e ressuscita aquele homem, aquela mulher. Com isso, o seu caráter é restaurado, restabelecido, sólido. Pula 2 folhas, Efésios 4:20. Aí se você fosse um obreiro aprovado e tivesse com caneta, você ia escrever assim no lado, ó, do texto assim, ó, fazer um colchetezinho, obreiro aprovado. Cristo ressuscitou o meu caráter. Está entendendo? Efésios 4:20 em diante. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tens ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus,
que, quanto ao trato passado, a antiga vida, vos despojeis do velho homem, ou seja, tira, remova o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Ao 25 ele vai falar o que o obreiro aprovado faz. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. É um obreiro aprovado. É alguém que teve o seu caráter restaurado por Cristo. E em Cristo é aprovado. É assim, por exemplo, Deus pergunta a Satanás: de onde vens? Rodear a terra e passear por ela. Ah, estava rodeando a terra e passeando por ela? Ok. Você viu meu servo Jó? Viu, observou, analisou, fez uma análise crítica do caráter de Jó? Se não fez, vou te dizer: homem justo, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Olha o caráter de Jó. Um obreiro aprovado. Um homem que não tinha nenhum tipo de censura. Estava firmado nas escrituras. Acordava de madrugada. Sacrificava a Deus pelos filhos. Era humilde, generoso, temente ao Senhor, desviava-se do mal. É um homem que falou: vou fazer um pacto com os meus olhos, de não pôr meus olhos numa virgem, numa mulher que não é minha, que não me pertence. Vou fazer um pacto, uma aliança. Viu? Aí Satanás, eu vou provar o caráter dele. Ele só é assim contigo porque o Senhor o cerca de bens. Tira tudo que ele tem para ver se não blasfemará contra ti. Ah, é? Pode provar o caráter de Jó. Pode provar o caráter de Jó. Na vida tu não toca, mas pode tocar e prova o caráter dele para ver se ele me adora só por aquilo que eu dou ou por aquilo que eu sou. Pode provar. Satanás vai lá e entra com fúria, debaixo da permissão de Deus, na vida de Jó. Aí o obreiro aprovado: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não tenho nada, tudo que eu tenho foi por causa dele. Glória ao teu nome. Pode tirar tudo, mas a minha alma pertence ao meu Salvador. Obreiro aprovado. Obreiro aprovado. Se limpando com casco de telha para remover as chagas. Jó ainda mantém a integridade, ainda mantém o seu caráter, ainda mantém a fidelidade ao teu Deus. Eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por fim se levantará sobre a terra, ainda que nos meus ossos eu verei a Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Um obreiro aprovado. Alguém firme no seu caráter. Alguém que perdeu 10 filhos, alguém que perdeu a riqueza, alguém que perdeu a reputação, alguém que perdeu o prestígio, alguém que perdeu os empreendimentos, as empresas, alguém que teve o seu casamento até afetado, porque a sua mulher não tinha o seu caráter ainda formado, sólido. Alguém que perdeu até a saúde, mas não perdeu a fé. É um obreiro aprovado. É um homem de caráter. Satanás pode odiar. E aí? Será que seremos aprovados? Como que não tem de que se envergonhar? Que maneja bem a palavra da verdade? Então o obreiro aprovado, amados, ele tem frutos. Frutos do Espírito Santo. O obreiro aprovado, ele tem a semelhança do Messias, de Cristo. Jesus disse, Mateus 7,15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Você pode traduzir aqui: acautelai-vos, porém, dos falsos obreiros. Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios. São obreiros fraudulentos. Paulo vai falar lá em Filipenses, dos quais até digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Ele fala desses obreiros fraudulentos.
Aí ele diz, que vem até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. É impossível um obreiro aprovado produzir maus frutos. Eu não coloquei aqui, mas você vai lá em Jeremias 17, diz que a árvore que está plantada junto a ribeiros da água do Senhor, até no tempo do deserto ele frutifica. Até no tempo da adversidade ele produzirá. Isaías diz que na velhice produzirão e seus frutos serão viçosos. Então o obreiro que é aprovado por Deus, os frutos virão. Os frutos serão viçosos, belos, robustos. Por quê? Porque tem os frutos do Espírito Santo. É um obreiro que tem o caráter aprovado, testado. E nós, todos nós, daqui até aí, precisamos estar assim. E o que eu estou pregando é o quê? Que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo hoje, amado. Eu não sei se você já viu. Mas um rapaz muito inteligente, ele fez esse vídeo, eu achei. Que ele colocou assim, se nós olhássemos a Bíblia como nós vemos o celular, estaríamos melhores. Quem já viu esse vídeo? Alguém já viu esse vídeo? Aí ele faz assim, ó. Um exemplo ele faz, né? A mulher fazendo a comida, mas o celular está aqui, ó. Aí ela está socando o alho e a cara no celular. Aí ele fala assim, a Bíblia tinha que estar ali. Está socando o alho. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião. Ó glória, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí vai lá e volta, aí vira. Glória, bom é aproximar-se de Deus e anunciar as suas maravilhas. Salmo 73, e está lá. Aí vai no banheiro, está lá o celular, mas poderia estar a Bíblia falada. E está ouvindo, mas não, está lá no celular. Então ele falou, se nós olhássemos para a Bíblia, para a palavra, a quantidade de vezes que nós olhamos o celular, estaríamos melhores. E eu me enquadrei nisso, tá? Acredito que vocês também, se forem sinceros. Um obreiro aprovado, ele frutifica. Paulo disse para o obreiro Timóteo, 1 Timóteo 3,10, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. 1 Timóteo 3,10, vou repetir. Também estes sejam primeiro provados, testados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis, se não tiverem dolo, mácula, censura. Irmão, eu disse aqui, na primeira aula, se nós fôssemos mais honestos e sérios, para levantar até alguém, até pesquisa social a gente faria. Porque a Bíblia diz isso. Que a Bíblia diz para nós vermos se ele tem bom testemunho dos que estão de fora. A polícia militar faz isso quando alguém passa na prova. Ele foi provado. Mas o que eles têm que fazer? Pesquisa social para ver quem é esse camarada aí. Na sociedade, na casa, com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a esposa, namorada, seja lá quem for. Ver quem ele é. A vizinhança nem se fala. A vizinhança que sabe. Meu. Nós crentes, glória a Deus, todo mundo arrumadinho, bonito, mimoso. Acabou já estou escangalhado. Mas arrumadinho, toma banho, passa perfume, aquela coisa toda, todo mundo, né? Aí adora, roupinha, vestidinho, vá, culto. Nós te adoramos, Deus, Senhor, porque saiu do culto, chega em casa, meu Deus, mano. Gente, eles foram pro culto, chegaram, agora briga, uma gritaria, a mulher irritada, nervosa, as crianças, meu Deus, o que é isso? Calma aí, deixa eu primeiro.
Vem do estádio de futebol? O time perdeu? O que é isso, gente? Os vizinhos. Você pergunta aos vizinhos. Aqui, dona Tereza. Fala, gente, de onde que esse pessoal saiu, gente? Aí por isso que Paulo fala, também estes sejam primeiro provados e depois sirvam. Quando eu estou falando, amado, deveríamos enviar alguém no bairro do irmão. Estou pretendendo levantar o irmão a diácono. Vejo que o irmão tem aptidão, é dedicado às escrituras, é sério. Aparentemente, à minha vista, ele cuida bem da sua casa, da esposa, aparenta amar a esposa, ser fiel, marido de uma mulher só, digno, trabalhador, honesto. Chega, se preocupa com o ambiente do culto, as cadeiras. Ele vai no banheiro, ele olha, observa. Pergunta se precisa de alguma coisa, pastor, olha só, estou aqui, estou disponível para ficar na porta, ficar no banheiro, sair das crianças, para tocar. Ele organiza, ele vê, ele faz. Pastor, estou disponível, estou aqui. Precisa de mim? Ok. Estou sentindo Deus levantar esse irmão a diácono da igreja. O ministério está precisando. Aí eu vou lá e peço, Rodolfo, vai lá no bairro do irmão. Sabe onde ele mora? Sei, mas vai lá. E vai na padaria e pergunta se alguém conhece fulano de tal. Você conhece Betano? Conheço. Como é que ele é? Ele compra pão aqui? Compra. Como é que ele é? Não, fulano é educado, polido, gentil, cortês, aguarda com paciência. Aí vai indo. Você é parente de Betano? Sim. Por quê? Não, conheço ele, é um irmão e tal, queria conhecer. Como é que ele é, meu amado? Ó, rapaz, é um camarada tranquilo, rapaz. Servo de Deus, é crente, entendeu? É um crente aí antigo. Um bom testemunho, não tem o que dizer dele não. Cara. O cara que não se mete em confusão, honesto, deve nada para ninguém, trabalha para casa, para a igreja, fala com todo mundo, é antipático. Pesquisa social, aí vai nos parentes, vai chegando mais perto. Aí volta com o relatório. Pastor, fui lá, fiz. É o que a Bíblia diz, amado. É o que Sabe o que Paulo diz? Para a gente não impor as nossas mãos de maneira precipitada, para não ser participante de pecados alheios. Não, mas o irmão tem boa oratória, fala bem, se porta bem no púlpito. Não interessa isso. O negócio é o caráter dele. É o caráter dele. Porque ele pode ter uma boa oratória, pode falar bem, pode pregar bem, vestir-se bem, ser um homem prestativo, mas maligno no caráter, corrupto por Deus. Paulo diz que se transfigura em anjos de luz, é coisa aparentável, sim ou não? Então tem que saber do caráter, se é provado. E nessa primeira abordagem, o que eu vou fazer? Exemplos de obreiros que têm o seu caráter reprovado, para nós aprendermos com os erros dos outros. E na segunda abordagem eu vou falar de um obreiro que tem o caráter aprovado, numa outra oportunidade, numa outra aula. Eu já citei aqui Adão. Depois de Adão, quem vem? Que tem um caráter reprovado? Caim. Vá lá, Gênesis capítulo 4. Rapidamente, Gênesis 4. A partir do versículo número 3 até o versículo 9, quem achar pode ler em alto e bom som e bem. Quem vai ler? É do 3? Isso, Gênesis 4, 3. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Não, leu 3, mano, leu 3, versículo 3. Ah, 3. Gênesis 4, 3 em diante. Pode deixar o cara de fora, não. E aconteceu que ao cabo de 3 dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel
e para a sua oferta. O Senhor atentou para quem? Para Abel. Mas o texto era para ser para o quê? Que eles estão oferecendo algo a Deus. Note que Deus não se atenta para aquilo que a gente oferece para Ele. Deus se atenta para aquilo que nós somos para Ele. É diferente. Continua. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz às portas, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Continua, até o 9. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Olha que ironia, mano. Tem alguma tradução diferente dessa daí, não, Bi? Tem alguém com alguma versão diferente? Uma King James, uma EVI? Hã? É, a sua versão é qual, Sara? Não, qual a sua versão? É NVI, ARC, Revista Almeida Corrigida? Lá no versículo 3 de lá, está escrito como no seu? E aconteceu que no fim de uns tempos... No fim de uns tempos. O que nós aprendemos aqui com o caráter de Caim? Por que Caim é um exemplo de um obreiro reprovado? Primeiro, Caim tem um caráter maligno. Maligno. O caráter de Caim não é um caráter semelhante ao do Senhor. E por que demonstra isso? Porque já no texto você vê, no versículo 3, você está o quê? Ao cabo de quê? No fim de uns tempos. No fim de uns tempos. Significa que Deus não era prioridade para Caim. Deus não era prioridade na vida de Caim. Caim só se lembrou de Deus porque viu Abel. Caim só fez para Deus porque viu Abel fazer. Por quê? Porque Deus não era prioridade para ele. Por isso, caráter reprovado. Reprovado. Segundo, ele não amava o irmão. Sou eu tutor, guardador do meu irmão. Olha para quem que ele está respondendo isso, amado. Olha para quem que ele está falando isso. Não é para mim, não é para o pai nem para a mãe, não. Não era para Adão nem para Eva. Cadê teu irmão? Ah, sou eu o guardador? Como que ele diz, não é tu todo poderoso, onisciente, tu não sabe não? Tu deve saber. Não sei, pô. Porque o sangue dele clama. Você era para guardar sim o seu irmão. Você era para proteger sim o seu irmão. Você era para amar sim o seu irmão. Mas o caráter dele é um caráter reprovado. Alguém falou aí, Caim era invejoso. Caim, ele queria ser como Abel. Ser aceito como Abel. Mas ele quer ser aceito, mas sem a mesma receita. Ele desvia o caminho. Ele tem produtos corrompidos. Ele dá o pior para Deus e quer o melhor de Deus. Trata Deus como mendigo, quer que o Senhor o trate como rei. Obreiro reprovado. Invejoso. Quarto, Caim é falto de domínio próprio. Porque o Senhor avisou ele, olha só, por que descaiu o teu semblante? Se fazer bem, ok. Mas se não fizer, o pecado jaz à porta. E cabe tu dominar sobre ele. Sabe o que ele fez? Ele arreganhou a porta e falou, pecado, faz o que tu quiser. Falto de domínio próprio. E Caim, ele tinha um coração maligno, pertencente a Satanás. 1 João 3,10 em diante, deixa que eu leio. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão.
E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. E conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então Caim, ele tinha um coração maligno, perverso. Por isso, era um obreiro reprovado. Por esses aspectos. Agora, Deus é prioridade na sua vida? Deus é o primeiro na sua vida? Ou é o terceiro, quarto, quinto? Ou acabos de dia, hoje é dia do culto. Hoje é quinta-feira. Mas deixa domingo, né? Dominguinho. Deus católico também vai domingo. Então, a minha missinha evangélica tá bom também, né? A minha missinha cristã. Prioridade, santa. Primeiro exemplo de um obreiro reprovado. O segundo exemplo, tem muitos, amado, muitos. Mas eu peguei aqueles com mais evidência. Sansão, Juízes 14. For rápido de endereço, vai lá. Então, o caráter de Caim, ratificando. Deus não era prioridade. Não amava o irmão. Era invejoso. Não tinha domínio próprio. E o coração dele era maligno. Agora, Sansão. Um homem que era um nazireu de Deus. Tinha uma vocação, um obreiro. Um ministério. Mas tinha falhas no seu caráter. E o de Sansão era que o caráter dele era um caráter imoral. Imoral. Juízes 14:1. Quem abriu? Do 1 ao 3. Pode ler, por favor. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã. E o que Eleazar... Opa, qual texto você está lendo? Juízes. Josué. É parecido, mas é esse. Juízes. Fica velho não, pastor. Estou caminhando no caminho de todos os homens. E desceu Sansão Isso. a Timná, e vendo em Timná a uma mulher das filhas dos filisteus. Opa, para aí. Ele vendo a mulher do filho dos? Podia? Não. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-la por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos? E entre todo o povo, meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Olha isso aí. Vamos traduzir. Sansão é crente, obreiro de Deus. Mas ele olha o arraial e fala: não tem uma santa que agrada a minha vista. Esse arraial está pequeno para mim. Eu acho que eu vou no pagode. Vou lá no pagode. Vou ver se eu evangelizo alguém lá. Vai que, né? Se eu trago ela para a fé. E está lá Sansão. O pessoal lá no arraial lá dos filisteus, no pagode do filisteu, aquela coisa toda. Aí ele olha. Olhei. Para ele olhar, ele tem que estar lá, mano. E você não acredita que tem crente que vai em pagode, não? Eu falei aqui de púlpito. Pastor Jorge disse que pessoas pediram fitinha para ele ir no show do... Teve aí, de um pagodeiro aí que teve aí. Hã? Para ir. Crente, eu estou falando de crente, mano. Aí perguntou: mas tu não é crente? Não, mas tem nada a ver. A tardezinha com o Tiaguinho. Entendeu? É pagode, não tem nada a ver não, mano. O negócio é o Felipe Rett que falou, né? Ele é do Satanás. Pastor, e Sansão era nazireu. Nazireu, escolhido, mano. Uma missão. Libertar Israel. Aí ele vai lá em Timná
E olha o que? Uma mulher dos filhos vai para o pai e para a mãe e fala: vi uma mulher lá. Mas que isso, Sansão? Mas não tem aqui entre teus irmãos alguém que te... Não, olhei ela e ela me agrada. Tomai-a para mim. Botou o dedo na cara do pai e da mãe, é ela que eu vou ficar. Sansão era guiado pela carne, não pelo espírito. Sansão era um obreiro que era guiado pela carne, pela vista, pelos olhos, pelas curvas. Sansão era assim. Era um obreiro imoral, caráter reprovado. Reprovado. Ele quebrou o nazireado dele de várias formas. Várias vezes. Várias vezes. Matou o leão, deixou o leão morto lá. Putrefou a carne, deu mel dentro. Ele falou: tudo bem, então come esse mel assim mesmo. Não tem problema nenhum. E tá Deus vendo. Pastor, só me explica só uma coisinha aqui. Sim. Né? Porque o 4 vai dizer assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Aí a pergunta é: Sansão foi procurar essa mulher porque o Senhor tinha essa intenção contra os filisteus? De destruir? Sim, mas Sansão tinha que demonstrar o que ao Senhor? Fidelidade. Não era que o Senhor buscava ocasião contra os filisteus. Eu não botei esse texto de propósito, né? Eu deixo para vocês se manifestarem, mas a maioria fica quieto. A tua pergunta é boa. Deus sabia que precisava livrar Israel dos filisteus. Para isso usaria Sansão. Sansão vai se infiltrar no meio do inimigo para quê? Para saber as estratégias do inimigo, mas ele se deixa se encantar pela vista. Foi reprovado. Por isso que o texto diz, aqui que nós lemos aqui em cima, ó. Também estes sejam primeiro provados. Ele foi lá e foi provado. Mas foi aprovado? Não, porque ele olhou a mulher, falou: é ela que eu quero. É ela que eu quero. Os pais não sabiam. Mas Sansão, não, é ela que eu quero. Ele não queria nada. Tanto que depois ele vai a quem? A Dalila. Ele tinha o seu caráter corrompido, mano, degenerado. Sansão era um homem que era guiado pela sua natureza carnal, era impulsivo. Vira capítulo 16. Só o versículo de número 1. Uma outra voz que não seja homem. Só o versículo de número 1, Ana. Então Sansão foi a Gaza e lá viu uma prostituta e entrou a ela. Olha aí. Ele foi a Gaza, mais uma vez. E quem que ele viu? E quem que ele viu, Santos? Pode falar, não é pecado não, mas está escrito. Prostituta. Uma prostituta. Para eu ver uma prostituta tem que ir aonde? Hã? Na igreja? Tem que ir no prostíbulo, mano. Aí está onde a Bíblia diz: crente vai ou não vai nesse lugar? Vai, amado. Aí pensa: Deus não está vendo, não. Aqui. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta. Ele não só viu, ele não só se contentou em observar, olhar com intenção impura, mas ele se deitou com aquela mulher. Mano. Já era ruim dele olhar, já era ruim dele estar ali. Ele falou: vou me deitar com ela, quebrando mais uma vez a sua aliança com o Senhor. Ou seja, o caráter de Sansão, do obreiro Sansão, era extremamente imoral. E olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 6,13, parte F do texto: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-os-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, contra o corpo de Cristo. Ou seja, Sansão, ele não estava prejudicando só ele, mas ele estava prejudicando todo Israel, amado.
Um obreiro, um pastor, que tem o seu caráter imoral, ele não fere só ele não fere a família, ele fere todo o ministério, toda a igreja. É isso aqui. Sansão. Efésios 5,3 diz: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3,5 diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza e o apetite desordenado. 3 características de Sansão que ele não fez morrer. Com isso, foi reprovado. No próprio 16, olha mais uma faceta do caráter de Sansão. Versículo 6. Que disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste? Ou seja, depois que se deitou, namorou, está deitadão lá, no colo da bela Dalila, está ele lá. Aí ela, com palavras doces no ouvido do belo, do formoso, musculoso Sansão: peço-te, em que consiste a tua grande força? E com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Olha a pergunta da mulher, gente. E o cara cego, homem? Ele, meu Deus, o cara é cego. Aí Sansão disse, aqui a faceta: disse-lhe Sansão, versículo 7, se me amarrassem com 7 vergas virmes, fresco, e ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. 10. E disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Me disseste o quê? Mentira. Porque ela vai insistindo com ele. E ele conta 1, conta 2, conta 3. O quê? Mentira. Não, pastor, mas era o nazareado dele, não podia falar. Mas o fato de não poder falar não significa mentir. É diferente. Lembra quando Deus fala para Samuel, para ele ir sacrificar, e ele fala assim: e se Saul souber? Diga a ele que fui sacrificar. Para ele não saber. Samuel mentiu? Não. Mas o reinado de Saul já estava perdido. E se ele falasse isso naquele momento, Saul em fúria, descontrolado, que é 1, 2 que nós vamos ler também, talvez ele atentaria contra Samuel, porque ele matou outros servos de Deus, profetas. Mas o que Sansão mostra aqui? Tem um caráter mentiroso. Pastor. Fala, mano. E desenfreado, né? Porque nem a mulher de Tímina, nem a mulher de Gaza era Dalila. Dalila só vai aparecer no versículo 4. Exatamente. No capítulo 16, versículo 4. Exatamente. Então, é um cara que não tem controle nenhum. Mentiroso, mano. Imoral. Efésios 4,25 diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Colossenses 3, 9 e 10 diz: não mintais uns aos outros, pois, já que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então Sansão era imoral, descontrolado, fez alianças espúrias e era mentiroso. Era o caráter do obreiro Sansão, do poderoso Sansão, musculoso Sansão. Não podia ver uma mulher que ele logo ficava fraquinho. As forças já caíam por terra. Mentiroso, profano, pagou o preço caro, ficou cego, perdeu a vida. Outro exemplo de um obreiro reprovado, Saul, 1 Samuel 9. Vamos lá rapidamente, Bíblia. 1 Samuel 9, versículo de número 2. Um dos dois irmãos de Maria Helena, lê pra gente aí, varão, pra gente conhecer a tua voz. Tira para o ímpar aí. Aí sabe o que eu vou fazer com vocês? Aquele que ganhar vai ler, o outro vai ler depois.
Pode ler, mano. 1 Samuel 9:2. Isso. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, e entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima ele sobressaía a todo o povo. Olha. Essa aqui é a primeira aparição do obreiro Saul. E quais são as características dele? Jovem. Ou seja, tinha vigor, disposição, energia, força. E qual outra? Belo. Entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. E o texto dá uma outra característica. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Um homem de imponência, alto, de presença. Pastor, o que você quer dizer com isso? Saul só tinha características externas. Saul só tinha qualidades externas e não internas. Belo, bonito, forte, bem apresentável. Todo mundo olhava, mas esse rapaz tem cara de rei. Desse perfil a gente precisa para ser o rei de Israel. Olha aí. Jovem, forte, belo. Entre Israel não há outro. Forte, musculoso, dos ombros para cima. Parece que ele pegava uns ferros lá. E musculoso. Sobressaía sobre todo o povo. Simplesmente características, qualidades externas. Agora, um obreiro deve se vestir bem? Sim, deve se vestir bem. Um obreiro deve estar bem barbeado, cabelo cortado? Sim, deve estar bem apresentado. Um obreiro deve saber se comunicar bem? Sim, deve saber se comunicar bem. Mas não pode ser só isso. Mas não pode ser simplesmente só qualidades externas, aparentes. Ele só tinha isso para oferecer. Aí, lembra no início que eu disse? Cristo restaura o nosso caráter. Mas Paulo falou, se permanecer naquilo que foi ensinado. Sim ou não? Que a gente leu. Vamos ver se Saul permanece? 1 Samuel 10. Vira aí. Agora o irmão que ganhou, leu. E o que perdeu, lê também. Eu te empresto o meu, mano. Vai ter unção para tu enxergar. Vai escapar hoje, mano. Eu vou ter misericórdia de ti. 1 Samuel 10, 6 e 7. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Opa! É um novo nascimento aqui? Sim ou não? É uma mudança? Ele está recebendo o Espírito de Deus. 7. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é... Opa! Deus é contigo. Tanto que ele está entre os profetas, e os profetas falam o quê? Versículo 11. Aconteceu o quê? Como todos os que dantes conheciam, o viram, e eis que com os profetas profetizavam. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, o que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Ele profetizou de tal maneira que quem olhou falou, aconteceu alguma coisa com Saul. Saul não é mais o mesmo. Aquele filho de Quis, que era vaidoso, pomposo, orgulhoso, bonito, alto, musculoso. Agora, ele fala das maravilhas do Senhor. Agora ele profetiza, agora ele prega, agora ele ora pelas pessoas, agora ele visita, agora ele dá assistência. Aconteceu alguma coisa. Está também ele entre os profetas? Sim, estava profetizando. Mas o que evidenciou-se aqui? Dons. Dons. Os dons que ele apresentou, parece que para a sociedade o qualificou como obreiro aprovado. Mas eu torno a dizer, dons não qualifica ninguém a ser um obreiro aprovado. O que qualifica alguém a ser um obreiro aprovado é o caráter, e não o dom.
Bíblia, Mateus 7, 21. Eu leio rapidamente. Não saia de 1 Samuel. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. O que Saul fez? Profetizou. Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Dom não qualifica ninguém a ser um obreiro aprovado. Eu estava lá no Espírito Santo, tinha um irmão que estava, quando eu fui pregar em São Gonçalo, na igreja pastoral lá. E lá me pediram para orar por um jovem lá, o rapaz caiu endemoniado. E eu esqueci daquilo. Já tem anos que eu fui lá na igreja do pastoral lá, e nem lembrava desse irmão. Ele, varão, tu lembra daquele dia que foi pregar em São Gonçalo? Eu falei, varão, acho que eu nunca preguei lá não. Pregou, varão? Tem vídeo e tudo teu, eu vi. Eu estava lá. Eu falei, meu, rapaz, tu foi lá pelo rapaz lá, o rapaz endemoniou aquele negócio todo. Eu falei, rapaz, não lembrava desse negócio não. Quer dizer nada. 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 Porque aqui, ó, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, tudo no plural. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E qual a diferença entre pecado e iniquidade? Alguém para mim, por favor. Oi? Não entendi. Não tem diferença. Iniquidade é a prática do pecado contínuo. Contínuo. Repetitivo e conhecido. Essa é a diferença. E Sansão sabia, porque o obreiro Fernando falou, ele era nazireu de Deus, ele não podia. E ainda assim ele fazia. Iniquidade. Pastor, a gente analisando a vida de Pedro, a gente pode dizer que ele começou reprovado, no final foi aprovado? Opa, tá aqui também, mano. Pegou meus bolsos? Não, né? Não. Passo para você. Tá aqui também. O ministério de Pedro foi assim. Tá aqui. Eu vou correr porque já esse relógio tá ruim, mano. Porque ele não para, ele tá rodando direto. E ele não para esse relógio. Gente, que hora é essa? Então, aqui nós vemos o caráter de Saul. Bonito, belo, musculoso, pomposo. Mas simplesmente qualidades externas. Profetizou, mas o dom não qualifica. Outra característica dele, ele era um obreiro precipitado. Por quê? 1 Samuel 14, 24. Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de comer pão. Ou seja, ele faz um voto aqui precipitado. E quem vai comer o pão? Quem? E quem ele acabou amaldiçoando? Precipitado. Alguém pediu para ele fazer aquele voto ali? Não. E ele se precipita e faz. Outra conduta dele, 13, versículo 8. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. E não vindo, porém, a Samuel a Gilgal, e o povo se espalhava dele, então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando, olha isso aqui, gente, olha o versículo número 10, que loucura. Samuel falou: espera 7 dias, eu vou voltar, eu vou chegar, e quando chegar, eu ofereço. Eu sou o sacerdote, eu tenho a função. Você é rei, mas eu sou sacerdote. Aí o 10 diz: e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel, imagina a cara dele, Cláudio. Ei, está ele lá, sacrifício, holocausto, aquela coisa toda. Vamos sacrificar logo, vamos acabar com esse negócio. Samuel vai vir nada. E alguém de repente pensando: mas rei, hoje é o 7º dia. Ele disse que até 7 dias ele vai voltar. Não, o povo está se espalhando. Olha a preocupação dele.
Não, mas a igreja está esvaziando. Vamos botar fumaça. Tira esse púlpito aqui, bota um tambor preto logo. Pastor elegão mesmo, bota um tambor escuro, bota esse negócio. A igreja está ficando vazia. Está doido? Aí está ele lá, acabando ele de fazer, quem chega? Samuel. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado a Micmas, eu disse, agora 12, descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste o quê? Na minha tradução, nerciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, ele estava sendo o quê? Provado. Espera 7 dias, mas a precipitação fez com que ele o quê? Pecasse. Reprovou. 15:2. Insubmisso. Saul é um obreiro insubmisso. Assim diz o Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 15:2. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá, até chegar ao sul, que está de frente do Egito. 8. E tomou vivo, mudou a narrativa. E tomou vivo quem? Agag, rei dos amalequitas. E a ordem de Deus foi o quê? Destrua tudo. Mas ele achou por bem deixar o rei vivo. Versículo 8. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag. Por que o povo perdoou? Porque o rei, a liderança, assim o fez. Ao melhor das ovelhas, das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, toda noite clamou o Senhor, não adiantou. Insubmisso, não era obediente, era dada uma ordem a ele e ele não se submetia, ele quebrava a regra. Não interessava se era Deus mandando ou homem mandando, Saul quebrava. Quem sabe sou eu. Um obreiro aprovado, ele é submisso, ele cumpre ordens, ele é obediente. Irmãos, olha só, a maioria não sei se estava nesse dia. O pastor Elvio me deu uma ordem: vai lá no rio lá e me substitua, que eu não vou estar lá, me cubra. Ele comunicou a um outro obreiro lá: obreiro, o pastor virá aqui, ele me cobrirá. Ok, recebeu uma ordem lá, eu recebi uma aqui. Me submeti e cumpri, fui lá. Cheguei lá, dei a paz do Senhor a todos. Irmão, eu digo isso aqui direto. Eu não tenho vaidade com o microfone. Quem me conhece sabe, eu não tenho. Pelo contrário, eu tenho temor. Eu fiquei lá na porta hoje mais uma vez esperando. Pastor vai vir, pastor vai vir. Não veio, amém. Cheguei lá, o irmão que estava, o obreiro que estava, falou: não, o Senhor falou comigo e eu vou pregar. Eu estou falando obreiro por causa disso, mas o diácono. Estou falando obreiro daquilo que eu estou dizendo, não, o diácono. O Senhor falou comigo, mas vou pregar. Amém, meu irmão? Eu falei: se o Senhor falou contigo, amém, irmão. Mas nós devemos ser submissos.
Sim ou não? Está escrito, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Sujeitai-vos a vossos pastores. Sede submisso aos vossos pastores, porque velam sobre as vossas almas, das quais hão de dar conta. Não me feriu em nada, mas ele falou, o Senhor falou comigo, eu vou trazer a palavra. Eu falei, amém. Então, não falou com o pastor Everton, está tudo certo, falou com ele. E eu vim para casa normal. Glaucio estava comigo nesse dia. Você estava, lembrei agora, você estava comigo. Vim para casa, normal. Não falei nada para o pastor Everton, nada. Mas chegaram lá e falaram para ele. A insubmissão de um obreiro destrói o seu ministério. Né? Um obreiro que é desobediente, seja diácono, presbítero, pastor, desobediente, ele vai comprometer o seu próprio ministério. A conclusão todo mundo sabe. A conclusão todo mundo sabe. Mas por quê? São essas quebras de leis, essas desobediências, que vai comprometendo o ministério, a chamada, a vocação. E Samuel contristou, clamou, mas não adiantou. De maneira que ele vai dizer lá para Saul no versículo 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que não se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é com pecado de feitiçaria, porfiar com iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Insubordinação, obreiros insubmissos, que não obedecem, não cumprem, fazem aquilo que acham que é melhor, sem consultar, pode estar correndo risco de pecar. Obediência é fundamental no ministério. Mano. Obediência é fundamental no ministério. Esse mesmo irmão nunca veio aqui. Eu vou lá conhecer tua casa. Fiquei sabendo que você mora num lugar estranho, não sei o que e tal, eu vou lá. Nunca me ligou para nada, para falar nada. E de uma coisa que eu tenho comigo, amado, eu procuro ser uma ovelha que não quero dar trabalho nenhum para pastor. Isso eu tenho comigo desde quando me converti. Pelo contrário, quero só amar, dar trabalho não. Esse irmão nunca me mandou mensagem para nada. Mas quando foi para semear contenda, saiu de lá do Rio de Janeiro para vir aqui. E quase causou uma lei. E se eu não tivesse um caráter formado, opa, meu amigo, talvez aqui eu não estaria. Porque o negócio era pesado. Era denso. Então, obediência é fundamental no ministério. Lucas 8:21, Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Mateus, já li, Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. João 14:15. Se me amares, guardareis meus mandamentos. Tiago 1:22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Agora o exemplo de Pedro. O exemplo do obreiro Pedro. Mateus 16. Vai lá. Amados, deixa eu aqui falar para os irmãos, principalmente os irmãos de Maria Helena. É 21:6 exatamente agora. Se os irmãos querem ir, tudo bem, compreenderei. Mas eu preciso terminar, ok, amados? Amém, amado? Então, eu vou compreender se vocês tiverem que ir por causa logística, de ônibus, transporte, tudo. Mas eu preciso terminar isso aqui, para que na próxima oportunidade eu dê exemplos de obreiro aprovado. Pedro, Mateus 16:13. Diga leia para a gente, eu quero ver sua voz, meu amado. Versículo 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem diz os homens ser o filho do homem? Eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Opa, Jesus está fazendo o que com eles aqui?
Fala, gente. Provando. Provando. Ó, quem dizem ser os homens, o filho do homem? Tipo assim, o pessoal de fora. Aí galera, não, um Jeremias, outro João Batista, outro Elias. Ah, tá, pessoal. E agora vocês? O que vocês falam? O que vocês acham que eu sou para vocês? Aí, o obreiro Pedrão se levanta, diga. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Continua. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, Obrigado. e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te de diante de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém. Então, note, amado, no mesmo evento, Vitor, no mesmo evento também. Que diz os homens, seu filho do homem? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Imagina o coração de Pedrão. Ó, sou crente poderoso, olha o que o Messias falou de mim. Tô cheião. Glória! Terra! Aí o Senhor vai começando a ensinar. E depois começou o Messias a ensinar a ele que convinha que o filho do homem padecesse, fosse entregue na mão dos escribas, sacerdotes, fariseus. Aí Pedrão, tô cheio, tô com crédito com o mestre. Não, Senhor, tenha dó de ti, ó. Tipo assim, Deus está revelando de novo. Tenha dó de ti mesmo, isso não vai acontecer. Para trás de mim, Satanás. Agora imagina o grupo aí, cara. Cara, que é isso, Pedrão? Quantos estão habitando aí dentro aí? Que é isso? Tu não pensa nas coisas de Deus, mas só nas coisas que são do homem. Pedro era um obreiro no começo, homem, que tinha o seu caráter dissimulado, dúbio, dobre de dupla palavra. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Pedro era dissimulado. Olha só, Jesus estava aqui com ele, Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto do céu, o Espírito Santo veio, ele foi revestido, pregou, 3.000 almas, um cara poderoso, levantou o coxo da porta formosa, dotado de experiência, ressuscitou Dorcas, agora ele está aqui em Gálatas, e está com quem? Com o obreiro Paulo, Gálatas 2, vai lá, olha só, olha isso aqui. É o caráter do obreiro Pedro. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Opa, Deus não quer? Aceita a aparência. Não aceita a aparência do homem. Continua. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Paulo é tremendo, eu não aguento Paulo. Paulo, sabe o que ele está falando aqui, gente? Eu não aguento, eu tenho que parar. Sabe o que ele está falando, amigo? Eu olhei para os caras, achei que os caras tinham Deus. Olhei para os caras, achei que os caras tinham conteúdo doutrinário. Que os caras eram crente de ponta firme. Mas quando eu cheguei perto dos caras, os caras não citou um versículo. Os caras falaram do time que perdeu, do outro que ganhou, da canelada, falou das políticas todas. Eu quero saber de Cristo. Cristo, o Messias, o Redentor de Israel, me fala. Aí eu procurei, me comunicaram nada.
Não me falaram nada, não citou um versículo de nada. Era só aparência. Vai, mãe. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, Cefas aqui é Pedro, tá? Vai. que eram considerados como as colunas, a graça que me havia dado, deram-nas as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Olha isso aqui, gente. Que era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois de chegar, se foi retirando, se apartou deles, temendo que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Olha o que pode fazer um obreiro com caráter reprovado. Pode influenciar os outros ao erro. Barnabé era assim com Paulo, ó. Mas chegou perto de Pedrão. Pedrão estava com o gentil, era meio gentil. Estava com o judeu, agora eu sou da lei, sou Moisés. Aí chegava o judeu e aí já mudava. Paulo, sabendo e vendo aquilo, falou, repreendeu na lata. Por quê? Porque era digno de repreensão, né, Liz? Que Liz olhando. Repreendeu na lata. Por quê? Porque era digno de repreensão. O caráter de Pedro aqui era um caráter que não era irrepreensível. Continua, você parou no 13? 14 para finalizar. 14. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Que pedrada, sim ou não, mano? Que pedrada. Paulo era ponta firme, sim ou não? Ponta firme, na lata, não deixou para amanhã não, mano. Na lata, na hora, para a hora. Então, aqui, Pedro, ele era um obreiro de um caráter dissimulado, imaturo, um caráter duvidoso, sem personalidade, de língua dobre, falso. Ele falou, você está errado em fazer dessa maneira. Não se pode se comportar dessa maneira. Aqui, digo aqui, Pedro era repreensível. Repreensível. O texto diz, Paulo falou, repreendi ele na cara, porque era digno. E eu agora vou correr aqui para que a gente não fique muito tarde. Judas. Você vai para o Evangelho. O Evangelho é uma carta. Eu vou falar do personagem Judas. Evangelho de João 12:4. E eu vou lendo rapidamente para a gente terminar. Um obreiro de caráter reprovado, digno de repreensão, Judas. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Primeiro, Judas tinha um ofício no ministério de Jesus de confiança. Era um obreiro de confiança. Quando Jesus está à mesa para cear, quem está do lado? Judas demonstra confiança. Ele estava sendo provado. Aí a mulher quebra um vaso de alabastro, faz ali, unge o Senhor, apontando que ele é o Messias, e ele fala, que desperdício, que mulher exagerada, fazendo isso, um troço valioso, por que não fez isso e vendeu e alimentava os pobres? Aí o texto fala, João,
Ele não falava isso porque tinha cuidado dos pobres. Ele falava assim porque era ladrão. 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 E mais, o que ele fazia? Ele tinha a bolsa e tirava o que ali era lançado. Roubava as ofertas. Roubava as ofertas do ministério de Jesus. Qualificação dele? Um obreiro avarento. Se não me pagar para me ir lá pregar, eu não vou. Se não pagar passagem de avião, também não vou. Se não colocar eu num hotel, com toalhas brancas, o travesseiro com penas de cisne, eu não quero. Eu não quero. E se não me der uma oferta mínima de 10 mil reais, eu também não vou. Obreiros reprovados, avarentos. E tem isso ou não tem, irmão? Tem, irmão. Tem. Judas, esse perfil aqui, avarento, ladrão. Colossenses 3,5, a palavra fala: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência e avareza, que é idolatria. Judas, além de avarento, ele era idólatra. Porque o dinheiro é um Deus, o D minúsculo, mas é idolatria, avareza, perfil de obreiro reprovado. Eu já estou entrando na minha conclusão. 1 Timóteo 6,3 diz: se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e conforme a doutrina, que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem inveja, porfia, blasfêmia, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Algumas Bíblias tiraram esse versículo. Aparta-te dos tais. Mas é grande a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Ou seja, caixão não tem gaveta, meu amigo. Não tem gaveta. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações, em laços e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram assim com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Judas fugiu? Não. Qual foi o fim? Morto. Morto. Estribuchado. Suas vísceras para fora. Porque foi avarento. Foi reprovado. Um obreiro de caráter aprovado tem um caráter semelhante ao de Jesus. É irrepreensível. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Torno a repetir esse texto que é importante. Efésios 4:21. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Eu vou citar modelos de obreiros aprovados aqui. Pastor, Fala. só mais um reprovado. Geazi, Acabe, Manassés, a propinazinha, avarento, a lepra de troco, obreiros reprovados, corruptos. Eu vou citar exemplos de homens que foram aprovados. Pedro depois foi aprovado, ficou firme, foi fiel. Mas o nosso modelo padrão é Jesus Cristo, o Filho de Deus, amado. É um caráter moral sólido, incontestável, digno de confiança, que agiu corretamente todo o tempo de sua vida. É um caráter definido, ético. O obreiro aprovado, ele tem os frutos do Espírito Santo. O obreiro aprovado não tem um caráter como o de Caim.
Um obreiro aprovado não tem o caráter como de Caim. Como que era Caim? Maligno. Deus não era prioridade para ele. Agora, um obreiro aprovado, Deus é a prioridade. Um obreiro aprovado ama os irmãos. Um obreiro aprovado é humilde. Um obreiro aprovado é dotado de domínio próprio. Tem um coração semelhante ao de Cristo. Exemplo aqui, quando o obreiro Fernando foi levantado, tinha um outro obreiro aqui que não gostou. Saiu daqui. Porque ele se achava mais qualificado que o obreiro Fernando. Saiu daqui. Falta de humildade. Falta de humildade. E o texto de Gálatas que alguém leu: Deus não atenta para a aparência dos homens. Deus não se atenta para as qualidades externas dos homens. Deus olha o coração dos homens. Um obreiro aprovado não é como Sansão, que era guiado pela carne. Um obreiro aprovado, ele é guiado pelo Espírito. Um obreiro aprovado, ele não é imoral, não é descontrolado, não faz alianças espúrias, como Josafá fez com Acabe. Ele é firme, ele é constante. Um obreiro aprovado não é mentiroso, não é dissimulado como Pedro falhou, não é avarento como Judas era. Um obreiro aprovado, ele é submisso, obediente, temente a Deus. E o nosso Cristo, ele deixou um exemplo, Hebreus 5:7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplica, ao que podia livrar da morte, e foi ouvido ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Cristo. Você pega Josué? Josué, servo de Moisés, obediente. Obediente. Você pega Tiago, irmão do Senhor? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Um obreiro, ele é submisso, obediente, humilde. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Pedro 3,14, o texto que nós lemos. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Esse deve ser o nosso alvo, igreja. Os irmãos e as irmãs que serão selecionados para fazer visita, aconselhar, ministrar, tocar, fazer qualquer coisa no reino, deve ter isso em mente. Deve ter essas coisas em mente. Lutar para ter um caráter irrepreensível. Paulo, quando diz a Tito, ele fala: Tito, olha só, eu ordenei a você que escolhesse, estabelecesse presbítero como te mandei. Aquele que for irrepreensível. Tem que ser assim. Se alguém deseja o episcopado, 1 Timóteo 3,1, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja o quê? Irrepreensível. É o que o ministério exige. Estou falando de perfeição? É. Porque Mateus 5,45 fala: se nós não formos perfeitos como o Pai que está no céu, não o veremos. Que nós possamos ter isso em mente. Amém? Pastor, muito disso. Paulo, ele mesmo, antes de conhecer Jesus, ele era obediente a coisa errada, mas ele obedecia. Submisso. Submisso, ele fazia de correto. Caráter definido. Ele tinha o alvo errado, Isso. a intenção correta, mas agia errado. Amém, amados? Perdoe o horário. Fique de pé comigo, vamos orar. Moisés escreveu e disse, Deuteronômio 5,29, quem dera se eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Que esse seja o nosso desejo, no nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar.
Pai Santo, amado e bendito, perdoa, Senhor, pelo horário, porque prezamos pela ordem e pela decência. Não o fiz por mal, fiz pela necessidade do ensinamento, Deus. Mas que essa palavra, Deus, encontre guarida no mensageiro e nos ouvintes, Pai. Porque carecemos de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não queremos dar ocasião a escândalos, a vergonha, desonrar o Teu nome. Pelo contrário, Pai, queremos glorificar o Teu nome. Por isso, Deus, essa palavra, esses ensinamentos, para que possamos ser obreiros aprovados, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Por isso, Deus lapida, através desses estudos, desse ensinamento, o meu caráter a cada dia, a semelhança ao de Jesus. E que isso, Senhor, seja para crescimento da Tua igreja. Abençoai, Senhor, aqueles que ouvirão esse ensinamento, que eles também possam crescer na graça e no conhecimento, que haja edificação do corpo de Cristo. Pai, é o que eu oro a Ti. E sou grato pela vida de cada irmão que aqui veio, pelos irmãos de Maria Helena que estão aqui conosco hoje, por cada irmão e cada irmã, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa acrescentar aquilo que o pregador não pôde falar e não teve condições de falar. Aquilo que o pregador não tem ciência nem conhecimento, mas o Teu Espírito sonda as mentes e os corações. Que o Senhor possa agregar, estabelecer, ir além, Deus, da limitação do pregador. Por isso, Deus, te dou graça por tudo que foi feito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com todo aquele que crê e que recebe. Se você não tem, se diz amém. Amém. Que a vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, foi Ele que operou, ninguém pode pedir. A todos a paz do Senhor, Deus abençoe. Uma noite maravilhosa em nome de Jesus.